Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando os Sete Ventos e eu já vou, então, logo no início da partida explicando para vocês o que está acontecendo, por que a gente voltou nesse canal, mas com uma proposta totalmente diferente. Para quem nos conhece há um pouco mais de tempo, nós abrimos o nosso primeiro canal, que é esse aqui, o Falando dos Sete Ventos. Abrimos ele em 2022. Em pouco tempo até ele foi monetizado e aí a gente começou falando sobre mitologia grega, que é uma coisa que eu sempre achei interessante, sempre gostei. E aí o canal foi crescendo, depois a galera começou a pedir pra gente um pouquinho sobre caso criminal. E aí a gente entrou nesse mundo dos casos criminais. Ocorreram algumas coisas com relação à saúde do Raul, que se intensificou. A gente parou de postar, voltou a postar, e isso causou um pouco de problema aqui na plataforma para a gente poder se erguer de volta, né? Foi onde a gente migrou, fazendo um outro canal, que é o canal Doc Criminal. Então a gente vai manter os dois canais. Aquele canal, gente, o Doc Criminal, com casos criminais e algumas histórias sobre meio macabro, algumas histórias misteriosas, o que ocorre por trás daquilo tudo. Então vocês podem estar acompanhando aí os dois canais. Esse canal Falando aos Sete Ventos, ele nada mais é do que um canal que eu pretendo trazer conteúdos da minha vivência, ok? A minha formação é em ciências biológicas, eu sou pós-graduada em educação interdisciplinar e também pós-graduada em constelação familiar. Um jogo aberto, um papo direto. Bom, então vamos lá para a questão do Raul, que é o assunto que eu estou devendo para vocês há muito tempo. Vamos começar a esclarecer agora. Bem, pessoal, eu espero que eu contando a história do Raul, eu possa estar ajudando alguma família, alguma mãe, algum pai ou algum ente querido que passe por mais ou menos algo parecido, apesar de que o caso do Raul é um caso extremamente raro e único. Por enquanto não tem catalogado o tipo, mas eu vou chegar lá e vou explicar direitinho para vocês. O Raul, ele nasceu no ano de 2009, no dia 20 de julho. Foi uma gravidez extremamente complicada, bem difícil. Eu fiquei, durante todo o período da gravidez, afastada do trabalho. O Raul nasceu de 8 meses. E no dia que ele nasceu, a única coisa que ele apresentou foi um probleminha no pulmão. Mas assim, no mesmo dia ele veio para o quarto comigo e estava tudo certo. O Raul era lindo, grande, forte. O Raul não engatinhou. E ele não tinha tantas habilidades motoras assim. Para ser bem sincera com vocês, eu também fui um pouco negligente, porque vocês sabem como é que é, né? Eu fui criada, e também já vou chegar nesse assunto lá no outro vídeo, muito cobrada. E aí eu acabei também cobrando algumas coisas do Raul, como por exemplo, querer que ele, né, desenvolvesse a coordenação motora dele. E eu percebia que a coordenação motora fina do Raul, ela era limitada. Ela era extremamente limitada. Por exemplo, ele não conseguia recortar, né? Segurar o lápis para ele era muito difícil. Eu comecei a comprar tipos de lápis diferentes, coisas diferentes. Brigava muito com ele. Olha, eu vou dizer para vocês que às vezes eu perdi a paciência e cheguei a agredir ele. Sim. Porque ele pintava muito mal, ele fazia tudo muito mal feito e o Raul tinha algo peculiar aí já, assim que ele começou a caminhar. Depois que ele começou a caminhar, ele caminhou, faltava uma semana para fazer um aninho, mas com 2, 3 anos o Raul caminhava na ponta dos pés. E aí eu comecei a levar o Raul no ortopedista, que me encaminhou para um neurologista, e aí desse neurologista a gente começou a fazer exames neurológicos. E o que deu de resultado nesses exames neurológicos? Deu malformação de Chiari tipo 1. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu queria tanto esse meu filho, eu queria tanto essa criança, eu queria tanto, mais tanto, que eu pirei já aí, gente. Aí eu já não era mais a Cris que eu era. Eu já morri quando o Raul tinha 3 anos.
A Cris, de antes cheia de vida e cheia de alegria e cheia de tudo, ela foi por água abaixo. Aí o que aconteceu? Eu entrei num grupo de mães que tinham filhos com malformação de Chiari. E aí o que tinha todas em comum? Todas elas tinham toxoplasmose, que é a doença do gato lá, né? E eu tenho toxoplasmose. Visto que eu tava surtada, assim, totalmente surtada, gente, total, eu comecei a ficar cada vez mais neurótica. E fui mais atrás de médicos, cheguei a pegar esses exames e mandar para Barcelona, porque em Barcelona tem um instituto de Chiari, lá tem um instituto que só trata disso. Eu enviei esses documentos, porque eu estava disposta a levar o Raul para lá, para procurar recurso e tudo. Só que eles me informaram que malformação de Chiari não faz com que alguém ande na ponta dos pés. Então não batia aquilo ali. O máximo que o neurologista me informou foi que poderia acontecer alguma coisa, algum imprevisto a qualquer momento com meu filho, sabe? Qual é a mãe que vai querer ouvir isso? Nenhuma, né? Aí eu enlouqueci total, geral. E aí as coisas foram se intensificando, tanto para mim quanto para o Raul, porque daí começou assim. Fisioterapia 3 vezes por semana. Veio também um outro processo de continuar procurando, porque eu nunca desisti, eu nunca parei por ali. Fui parar, então, numa fisiatra, que é a doutora Cristiane Carqueja, de Florianópolis. Ela atendeu a gente ali, ela nos encaminhou para o hospital infantil, foi onde a gente teve contato com o hospital infantil, que é o Joana de Guzmão, que fica em Florianópolis, em Santa Catarina. A partir dali, pedido várias coisas. Por exemplo, órteses, né? A princípio, a órtese dele não era flexível, ela não era articulada. Depois, ele sentia muita dor, porque ele tinha que ficar com aquela órtese ali, e na verdade ele estava na pontinha dos pés. Chegou um ponto, assim, de eu estar tão doida, de eu estar na praia, e vi um homem passando com uma órtese diferente. Aí eu saí correndo atrás desse homem e perguntei pra ele onde é que ele tinha feito aquela órtese. Ele me disse que era em Porto Alegre. O que eu fiz? Peguei o Raul, botei no carro junto com a minha mãe e fomos até Porto Alegre para mim conseguir fazer uma órtese que fosse mais confortável para o Raul, mas não adiantava. O Raul assava as pernas, criava bolha nas pernas. Era no verão, era muito difícil de fazer ele usar, e ele tinha que usar também à noite durante o sono, né, enquanto ele dormia. Então a gente via assim o Raul crescer sem poder jogar futebol, sem poder estar na rua, sem poder andar de bicicleta, sem poder brincar. O Raul andou de bicicleta, acredito, gente, que tipo 2 anos só. Como não era encontrado nada, e a gente fez um exame de genética, aparecem as principais doenças genéticas. E aí o que acontece? Não deu nada. Eu achava aquilo muito esquisito, porque não era genético, não era nada neurológico. O que era? Então, um dos médicos neurologistas, que eu não vou citar o nome aqui, mas ele é um neurologista muito bem conceituado, ele me diz assim: Cris, o teu filho tem uma leve paralisia cerebral, então quando ele parar de crescer, lá pelos 18, 21, aí tu faz a cirurgia dele e aí vai dar tudo certo. Só que, gente, não tinha mais como não fazer cirurgia. O guri já não andava mais de tanto na ponta do pé que ele tava. Porque em momento algum ele colocava o pé no chão. Onde a gente passava, todo mundo ficava olhando. Porque ao contrário do autista que caminha na ponta do pé, mas quando ele para, ele põe um calcanhar no chão, o Raul não. Ele não conseguia, tu não conseguia empurrar o pé dele para trás, porque o nervo, né, ele não alcança. A gente fez, então, com 6 anos, com o Dr. Juliano Manoso, de Florianópolis. Foi feito, a princípio, um alongamento de musculatura na panturrilha. Colocaram o Raul no gesso e essa perna dele ficou esticadinha. E aí sim, o Raul colocou o pé no chão. Tudo foi desse jeito, ele cada vez mais com dor, cada vez com mais dor, mesmo com o pé no chão. Mas não deu muito tempo. Em 2 anos, o Raul estava novamente com o pé levantado, andando na ponta dos pés. Para vocês terem uma base,
a coisa chegou a um ponto onde eu não tinha mais onde levar, onde continuavam as sessões de fisioterapia, aonde eu continuava levando em neurologistas diferentes, onde eu ia em tudo quanto é lugar que me diziam, em benzedor, em curandeiro, igreja evangélica e religião de umbanda, em tudo quanto é coisa. A verdade é essa, né? Porque mais sem mentir. É tudo quanto é coisa foi feito. Tudo que vocês pensaram. E nada de nada de nada. Aí dizia que era uma praga, outro dizia que era uma coisa, que era um trabalho, que era tudo, que era aquela coisa nada. E tudo aquilo ali na minha cabeça. Em 2019, o Raul não conseguia mais andar. O que aconteceu? O Raul ficou na cama. Aí veio a segunda cirurgia. Ocorreu no final de 2019, onde ele fez o alongamento de tendão nas duas pernas. E isso, mais uma vez, ele ficou um tempão na cama, com gesso. Eles esticaram o máximo do tendão possível. E o pé dele nunca chegou a ir para trás como o nosso faz, tá? Ele não chegou a ficar assim. Mas ele conseguiu colocar o pé no chão depois de muito tempo. Eu vou dizer para vocês que ele ficou 6 meses na cama. E o Raul já maior que eu, porque ele é maior que eu tenho 1,71 m. Ele tem muito mais, eu acho que ele tem 1,76 m por aí. E grande, e também ele é mais fortinho que eu, né? Ele é maiorzinho que eu. E foi bem complicado, porque nessa época também eu trabalhava ainda, né? Eu sempre trabalhei em meio a esse tumulto todo do Raul. Leva médico, traz médico, faz cirurgia e tudo mais. Eu trabalhando. Em 2020, o Raul começou a andar, fazendo fisioterapia. Sempre que ele nunca abandonou a fisioterapia, voltou a caminhar na ponta dos pés. E aí, em 2021, foi um ano onde eu estava trabalhando 60 horas. Estava me distorcendo e me contorcendo ao máximo para conseguir dar conta de trabalhar e levar o Raul no médico. Chegou a ponto assim de eu pegar... Durante o trabalho, gente, deixar tudo pronto, pagar pessoas para dar aula para mim quando eu tinha que ficar no hospital para cirurgia, que foi o que aconteceu no final de 2021. Foi bem complicado e essa cirurgia de 2021 foi péssima. Por quê? Porque foi cortado o osso da perna dele. Vou colocar o nome da cirurgia aqui embaixo para vocês depois, que eu não estou lembrando o nome, mas foi uma cirurgia extremamente invasiva. Eu vou colocar a foto para vocês também de como foi colocado ali. E foi o Dr. Júlio Sartori que fez essa cirurgia. As últimas 2 cirurgias, todas as 3, né? Desde a primeira, o Dr. Júlio, ele acompanhou. A cirurgia segunda, que foi alongamento de tendão, o Dr. Júlio fez. E a terceira, então, que foi essa... que eu não sei e não lembro o nome, que foi feita, mas ela foi muito mais invasiva. E aí foi bem complicado, porque foi engessado de novo a perna, então vocês imaginam o tamanho do Raul, com 2 pernas engessadas, tem que dar banho, tem que levar no banheiro, tem que cuidar. Foi bem complicado. Em meio a tudo isso, gente, eu tava passando por um monte de problema também pessoal. Porque assim... Foi tão difícil, porque isso vai mexendo com tudo, vai mexendo com o casamento, vai mexendo com o dinheiro, vai mexendo com a gente, vai mexendo com tudo ao mesmo tempo. Voltando ao caso do Raul, o que acontece é que levou um tempão, tirado esse gesso, ido várias vezes até o hospital infantil, depois veio a recuperação. Depois da recuperação que o Raul começou a caminhar novamente, aprender a caminhar novamente. Durante esse tempo, esse menino fica o tempo todo no quarto. E aí foi então que em 2022 ele já tinha começado a caminhar e fazendo acompanhamento com a fisioterapia em casa, que ele teve a ideia, né, da gente fazer um canal. E aí de 60 horas que eu trabalhava dando aula, quer dizer, eu dava aula de manhã, tarde e à noite, eu tive que passar a trabalhar só 40 horas. E depois das 40 horas, eu tive que diminuir para 20. E aí quando chegou ano passado, 2023, eu tive que parar de dar aula. Eu tive que me ausentar da sala de aula.
eu fiquei sabendo de um médico muito bom em Curitiba, ortopedista. E isso foi me informado por uma farmacêutica que me disse assim: Cris, olha, leva ele lá nesse médico, que ele é muito bom. Nesse caso, quando ela falou isso, foi por quê? Porque em abril do ano passado, o Raul começou, além de estar na ponta dos pés, novamente, muito na pontinha do pé, o Raul começou a cair coisas da mão. Aí eu percebi que caía prato, caía copo, caía tudo e cada vez mais a letra dele era ilegível. Não se entendia o que ele escrevia, nem ele sabia o que ele tinha escrito. Só para vocês terem uma base. Bom, chegando lá, em Curitiba, fomos eu e o pai dele. E ele encaminha nós para 8 especialistas diferentes. E aí lá vou eu. Para um especialista, outro especialista, e cada especialista pedia mais e mais exames, e muito mais exames. E isso foi gerando um gasto, né, bem alto, por sinal. Gasto alto, gente. Porque quando vem uma doença dessa, além de te pegar psicologicamente, ela também te pega na parte financeira. E aí a gente foi fazendo os exames e não estava dando nada. Nadinha de nada. Mas um desses especialistas que fomos encaminhados era um geneticista. E aí quando eu dava aula de genética, vocês acreditam que tinha algo que falava no meu ouvido exatamente o nome dessa doença? Vocês não acreditam? Eu estava na sala de aula, eu estava explicando sobre doenças genéticas e sempre vinha aquela doença no meu ouvido. Sempre vinha assim, parecia uma coisa que falava. E não teve uma vez que eu dei aula de genética que essa doença não me chamasse atenção. Não existia. E eu sempre disse, o Raul tem algo genético. Não tem outra coisa. Não tem nada neurológico, não tem nada. É genético. E aí foi quando eu cheguei nesse geneticista e eu comecei a teimar. E aí ele olhou tudo, todos os exames e disse, olha, aparentemente não é nada genético, não sei o quê. Eu disse, doutor, é alguma coisa genética. É alguma coisa genética. Eu não posso afirmar o nome da doença, mas eu tenho certeza que é algo ligado ao nervo. Aí ele disse, não, mas está parecendo mais para distrofia muscular. Entenderam? E aí o que acontece? Quando tu faz um painel de exame de genética específico para doenças raras, ela é complexa demais. Porque uma coisa não batia com a outra. Os sintomas do Raul não batiam com outros sintomas, entende? Que uma pessoa com distrofia tem. A gente realiza esse exame, que levaria 60 dias. Então, o exame de distrofia muscular, ele vai estudar somente os genes, né, ali para a doença de distrofia muscular, qual doença está dentro da distrofia muscular. Só que nesse fato aí, até chegar a esse ponto, não tinha mais o que fazer, porque o Raul não escrevia mais. O Raul, ele sempre gostou de ir para a escola, acredite ou não, ele adora ir para a escola. Quando a gente tem uma criança, um adolescente que não anda, essa pessoa, ela é solitária. Ela é solitária. Ela tem quem? Ela tem os familiares próximos, né? Os mais próximos, porque ela não tem mais ninguém, ela não tem convívio social praticamente. Pois bem, passados os 60 dias não tivemos resultado do exame e tivemos que esperar mais um mês. E aí, nesse outro mês, veio o resultado negativo. Eu sou encaminhada para a ala do câncer, para a médica do câncer. E aí lá eu surtei pela 10.000.000ª vez na minha vida, porque eu não tenho coração para ver criança sofrer. Eu já falei isso para vocês em outros casos. Eu não gosto de fazer caso criminal que envolve criança, porque eu acho que criança, ela não deve sofrer nunca. É uma criança. E chegar na ala infantil do câncer, para mim, foi horrendo. Eu chorei lá dentro, eu vim embora chorando, eu me senti um nada. Tudo isso, gente, vocês podem acreditar, mexeu com a minha cabeça. Eu vinha para casa e não conseguia mais nem pensar.
Mas o fato é que essa médica atende o Raul e ela diz o seguinte, olha, se tu tiver condições de levar ele num neurologista, agora tu leva, o neurologista é X, ela falou lá. Eu saí do consultório, liguei para esse neurologista, mas ele só tinha vaga para outubro deste ano de 2024. E aí eu pedi pra moça, pelo amor de Deus, olha, eu tô tão nervosa, eu não vou aguentar ficar um ano esperando. Porque eu preciso saber, já faz 11 anos que eu tô com meu filho nessa e tal, e meu filho tá muito ruim. E aí ela me diz o seguinte, olha, tem uma neurologista que ela trabalha com esse médico e ela é ótima médica, que é a doutora Ana Luísa Benevides. Foi um divisor de águas para mim. Em outubro ocorreu a consulta. Quando eu contei o histórico do Raul para ela, ela analisou o Raul por mais de 1h30 e ela pediu um outro exame que inclusive o Raul já havia feito do nervo, que é eletromiografia, se eu não me engano, eu acho que é isso, mas eu posso colocar aqui embaixo se caso eu falei errado. O exame que anteriormente havíamos feito em Tubarão não havia dado alterado, mas lá em Florianópolis sim, ele deu alterado. E aí a gente consulta depois com a doutora Vitória, que também é geneticista do Hospital Infantil. E eu disse para ela, olha, daí ela viu o resultado do exame, a gente pegou, não é distrofia muscular. Eu disse, doutora, por favor, vamos analisar então a parte do nervo, porque tá aí, tem que ser alguma coisa ligada ao nervo. E aí, minha gente, meu mundo caiu mesmo, foi em outubro. Fiquei uma semana em Florianópolis, nessa uma semana a gente teve médico segunda, quarta, quinta e sexta. Foram notícias, assim, bem difíceis de ouvir. Por quê? Porque o Raul estava dentro de uma doença dos nervos e que isso acomete os nervos periféricos, dedos, mãos, antebraço, braço, pernas, pés, tudo que é ligado ao nervo. Ou seja, é o nervo que sai da coluna vertebral que faz com que a gente se mova. É fácil de ouvir isso? Não, né? Então foi difícil que eu passei mal dentro do consultório. Só para vocês terem uma base. Isso na quinta-feira. Mas para piorar, quando chegou na sexta, tinha outra consulta, que era com a doutora Cíntia, ortopedista do Hospital Infantil. Quando ela analisa o Raul, ela diz o seguinte, a gente não pode fazer cirurgia nele, porque quanto mais cirurgia fazer na perna dele, mais vai diminuir a força. Por quê? Porque o Raul vai perdendo a força com o tempo. E para isso, para manter ele se movimentando, é preciso que ele faça fisioterapia e natação. Fisioterapia e natação. Mas eu acho que a minha ficha não tinha caído ainda, quando ela me enviou para assistência social. E aí eu não entendi absolutamente nada quando ela me enviou para assistência social. E foi chegando na assistência social que eu sou informada que a partir daquele momento eu deveria entrar com um processo de um benefício para o Raul poder receber um benefício para que eu pudesse cuidar do Raul. E então, sendo assim, levá-lo um dia na fisioterapia, outro dia na natação, um dia na fisioterapia, outro dia na natação, um dia na fisioterapia, outro dia na natação. E aí tem o esquema da escola. E aí tem o esquema da cadeira de rodas. E aí tem o esquema de fazer um quarto adaptado. Tudo adaptado. E tudo aquilo, gente, caiu na minha cabeça, assim, que eu comecei a chorar copiosamente na frente da assistente social. E se vocês me perguntar o que ela mandou eu fazer, eu nem sei. Eu vim com aquela pilha de folha embora. E aí, quando eu chego em casa, infelizmente, ocorreu naquele mesmo dia, naquela mesma noite, algumas coisas extremamente desagradáveis para mim. Que eu sei que eu não merecia aquilo. Como eu sei que muitas mães também não. Mas aí, a gente enverga, mas não quebra. E no outro dia, eu fui fazer a prova da CT, sabendo que eu não daria mais aula, mas eu já tinha me inscrito, tinha pago o boleto e sabia que teria a prova. Não estudei para a prova, fiz a prova, passei na prova, né? Tive até uma boa classificação e eu chorei depois, né? Eu chorei no sábado, eu chorei na segunda, eu chorei no domingo, eu só chorava.
Até que uma pessoa muito próxima de mim disse assim, ô querida, tu vai chorar até quando tu vai ficar assim? Né? Até quando? Tudo isso, quer dizer, tu não sabe quanto tempo teu filho tem pra se movimentar, tu não sabe quanto tempo teu filho tem de nada, aí tu fica naquela loucura ali, e aí é isso que tu ouve. Quem me acompanhou viu o estado que eu estava. Porque quem tá me vendo agora, tenho certeza, diz assim, nossa, como a Cris tá diferente. E eu vou explicar pra vocês no outro vídeo por que eu tô diferente. Mas na real, eu tava acabada. Quem me viu naquela semana fazendo story, que eu contei que não teria vídeo e tudo mais, que o vídeo seria repetido, porque eu estava em Florianópolis numa situação péssima, eu tava acabada. Em nada. Eu parecia, gente, assim, ó, um trambolho. Eu não tinha nem cor, eu acho. Eu não tinha vida. Eu não tinha, parecia que eu respirava e eu não respirava. Mas aí passou. Passou tudo isso. Sem eu ter certeza de qual era a doença do Raul. Mas eu tinha certeza. Dentro de mim eu tinha certeza. E aí veio o resultado agora em janeiro. Por isso que agora eu tô fazendo vídeo pra vocês, pra dar pra vocês a notícia certa. Em janeiro desse ano veio o resultado sobre o painel de exames de genética do Raul. No estudo de nervos. Ele tem uma doença que está dentro do grupo da doença chamada, nem sei se é assim que se pronuncia, mas Charcot-Marie-Tooth. Só que tem um detalhe. O tipo da doença do Raul não está catalogada. Ou seja, por enquanto, ele ainda é o único a ter esse tipo que não está catalogado e que a gente não chama de nada. A gente só sabe que é uma doença genética, degenerativa, que acomete todos os nervos periféricos, que eu não sei o que esperar, que eu não sei o que vai acontecer, que eu não sei se ele vai ficar assim para sempre, ou se daqui a pouco vai dar alguma coisa, o que vai acontecer. Eu não sei. Eu sei dizer para vocês que o Raul, por noites, gritava de dor, que nem uma gabapentina de 300 miligramas funcionava, nem 2 e nem 3. Com o resultado desse exame, veio uma porrada de remédio, muita medicação. Então ele toma medicação para pulmão, de manhã. Ele toma remédio para dor de manhã, à tarde e à noite. E à noite um outro que é muito mais forte que derruba ele. E aí tem a escola. E à tarde físio. Eu tenho o pai dele que me auxilia, obviamente. Agora, tanto eu quanto ele, a gente vai fazer um exame. Um pouco mais na frente, a gente não combinou ainda. Mas a gente vai fazer o exame para ver se esse gene ele é dominante ou recessivo, da onde vem isso, para ver se a gente consegue ajudar mais alguém. Por enquanto, a Confederação Catarinense dos Raros de Santa Catarina ainda não identificou ninguém no nosso estado com a doença de Charcot-Marie-Tooth. Mas, creia, é uma doença extremamente rara. E quando a gente fala de uma doença rara, gente, rara, sim, rara, que eu levei 11 anos para descobrir, não se trata de um tratamento barato, não dá para contar muito com o SUS, né? Porque o SUS, ele só dá medicação que vai ser de uso, como que eu posso dizer, de uso contínuo, sabe? Só que o Raul, ele usa de outros medicamentos também. Então, houve também um outro médico que eu gostaria muito de citar para vocês aqui, que é o Dr. Jorge Martini. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele é um endócrino e ele teve um papel fundamental aí para mim ver o desenvolvimento do Raul, que foi justamente na questão hormonal, e eu achei que o Raul melhorou e está um pouco mais forte, porque ano passado realmente o Raul parecia que ele estava morrendo, não tinha energia para nada. Hoje o Raul toma whey, né, usa whey em pequena quantidade, usa também os outros suplementos, usa de medicações para dores,
que eu não posso estar falando aqui para vocês porque o YouTube proíbe, mas a gente como mãe, a gente queria pegar aquela dor pra gente. A gente queria que fosse a nossa doença, mas não a doença deles. E é extremamente difícil, se vocês estão me ouvindo aqui, que tem ou possui alguma doença rara, principalmente quando ela te limita, né, a caminhar, a se movimentar. Atualmente, o Raul está andando, ele estuda com tablet, com toque de tela, e também consegue digitar. Ele não tem uma coordenação fina boa, não, ainda continua a mesma coisa. Só para deixar claro, é uma doença que aquilo que perde não se recupera mais. Então a gente não sabe o que vem pela frente, né? Foi encaminhado também já ele a utilizar a cadeira de rodas, e isso, por enquanto, para nós, eu e ele, não é uma opção. Porque a gente tenta com que ele caminhe por mais tempo possível, e quanto mais sentado e mais habituado na cadeira de rodas, eu penso que vai ser mais fácil para ele também, ele vai se habituar ali e daqui a pouco daí, né, acabar não se esforçando muito, mas isso é só a minha opinião, é isso que eu tenho aplicado até esse momento. É uma situação difícil, as pessoas não entendem, eu não recebo o benefício ainda, não sei se vou conseguir receber esse benefício. É um benefício que vem para pessoas que necessitam de alguém que ajude elas, né? Então vem esse auxílio para deficiente físico. Essa doença do Raul, ela não acomete nada neurológico. Então o Raul, ele é um menino extremamente inteligente. Ele leu desde os 4 anos e meio fluentemente. Ele escreveu cedo, ele leu cedo. Ele fala inglês também fluentemente, nunca teve aula de inglês. Vocês vejam as edições que ele faz, né? Sempre super bem feitas. Ele é muito perfeccionista no trabalho dele e talvez tenha desenvolvido tudo isso por conta da dificuldade dele em atingir outras coisas, né? Tem um livro, que é esse livro aqui, o Get Love. Eu já falei sobre ele, eu acho, para vocês. Eu não sei se já falei ou não. Mas ele fala do circo dos horrores, praticamente, como essas pessoas, elas eram vistas. Mas o fato interessante desse livro é que diz assim, quando alguém tem uma necessidade ou ela tem um problema físico, ela acaba desenvolvendo uma outra forma de agir. E eu acredito que o meu filho está aqui, mostrando para todo mundo que, embora toda dificuldade que ele tenha, ele é capaz. Ele nunca pôde jogar futebol, mas ele é capaz de fazer coisas que muitas pessoas não conseguem fazer. Ele desenvolveu o intelecto muito bem desenvolvido. Ele é um menino extremamente maravilhoso. Ele é uma pessoa muito educada. E não tenha dúvida, todos os comentários colocados no canal, ele lê um por um. E a alegria dele é saber que ele faz um bom trabalho quando alguém elogia ele lá, né? Que a edição tá legal, alguma coisa. Às vezes ele briga comigo também porque eu atraso nas gravações dos vídeos. E eu vou explicar para vocês também o porquê que eu tenho atrasado nas gravações dos vídeos. E tudo isso que eu falei para vocês que parece ser muito simples, na realidade tem sido muito difícil para mim. Porque eu tenho sofrido bastante com isso, e não é de agora, né, gente? É de muito, muito tempo que eu venho sofrido com essas notícias que horas era uma coisa, daqui a pouco era outra. Então, a vocês, mães que estão me ouvindo aí, desejo paciência, vocês nunca desistam e nunca ouçam 1, 2, 3 médicos de primeira. Vá sempre além. Eu fiquei 11 anos andando daqui para Floripa, para Curitiba, para Porto Alegre, por tudo quanto é contato que eu conseguia fazer. Eu tive o Rangel também, que tem canal aqui no YouTube, Luiz César Rangel, que me indicou o Hospital dos Raros, lá em Porto Alegre. A Paola, que também me ajudou muito. A doutora Bruna Guaraná, eu acho tão engraçado o nome dela, nunca esqueço.
e todos assim em prol do Raul. Muita gente me ajudou, né? Mas sim, gente, se trata de uma doença genética e muito rara. O gasto é alto, a gente tem muita coisa para fazer, são coisas que acontecem todos os dias, em muitos casos aí, né, com pessoas que também têm AVC ou tem aneurisma, que vai precisar de uma adaptação, e infelizmente no caso do Raul é um caso raro. E o engraçado é que quando o Raul era muito pequeno, eu sempre chamei o Raul do meu menino diamante, porque eu dizia que chamar ele de menino de ouro era muito pouco, porque ele era muito mais raro do que um ouro. E o Raul, ele é muito raro. E é assim que eu acabo esse vídeo, porque eu não tenho mais o que complementar para vocês sobre quanto é difícil para mim esse momento, ter que comentar com vocês isso, que sei que muitos vão ficar tristes. Mas a realidade do Raul é essa, a nossa realidade está sendo essa, e eu acredito que o Raul terá ainda muitos bons anos de vida e, por que não, quem sabe, se estabilize do jeito que tá. Se ficar como tá, eu já vou estar muito feliz. O importante é ter meu filho comigo. Um grande abraço, um beijo e que o universo nos abençoe.